Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namaste Sarasvati Devim Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Bhaja Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sarvasari Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Haribol, Haribol. Bom, hoje aqui estamos diante de nós com esse livro chamado Srimad Bhagavatam. Então, Srimad Bhagavatam é o estudo posterior ao Bhagavad Gita, né? Todo mundo que quer realmente conhecer quem é Deus, quem, né, a pessoa é, a sua posição espiritual, o que devemos fazer para nos estabelecer na prática espiritual, tudo isso é descrito no Bhagavad Gita. Então você tem que ter o conhecimento básico das suas ações, né, particulares nesse mundo, reconhecendo a autoridade de Deus, do que Ele quer e do que é revelado no Bhagavad Gita. E aí, depois que você realmente se rendeu ao Senhor Krishna, né, essa é uma qualificação para você ler o Srimad Bhagavatam, você tem que ter aceito completamente o Senhor Krishna como a suprema personalidade de Deus, a causa de todas as causas, e daí, né, nessa realização interna, você começa a ter esse estudo, né, mais avançado dessa escritura chamada Srimad Bhagavatam. Então nós estamos aqui na mão com o Srimad Bhagavatam, vamos tentar, né, numa linguagem mais simples, revelar para os ouvintes aqui o capítulo 29 do canto 3, que esse aqui é o capítulo 29, intitulado A Explicação do Senhor Kapila sobre o Serviço Devocional. Então o Senhor Kapila Deva é o filho, né, de Kardama Muni e de Devahuti, que são os pais, né? Kapila Deva é o Senhor Krishna, ele é a personificação da Sankhya Yoga. Sankhya Yoga é o estudo metafísico da diferença entre espírito e matéria. Kapila Deva é Deus encarnado, explicando, né, essa metafísica, certo? Porque o Srimad Bhagavatam, ele fala das diversas encarnações de Deus com a relação com seus devotos. Então o Bhagavad Gita é o processo básico para você aceitar Krishna, né, como Deus, e o Srimad Bhagavatam você estuda Deus agindo na relação com seus vários devotos, e aí tem milhões de instruções da ética, né, do comportamento dos devotos puros, dos kshatriyas santos que assumem, né, o controle de um governo mundial, tudo assim baseado na lei de Deus. E aqui nesse capítulo 29, intitulado, né, A Explicação do Senhor Kapila sobre o Serviço Devocional, é muito importante. É muito importante porque, como somos servos eternos do Senhor Krishna, né, na plataforma do amor, devemos praticar nesse mundo, quando estamos realmente em consciência espiritual pura, o serviço devocional, certo? Quando você atinge a sua posição interna como, né, a sua essência como espírito, automaticamente o seu movimento nesse mundo vai ser de servir a Deus, certo? Não há outra
ação, né? Assim, se você realmente está autorrealizado em Deus. Enquanto não atingimos essa posição totalmente pura, é lógico que o nosso serviço devocional vai ser assim mesclado com atividades, né, materiais, certo? Mas quando você atingir realmente a posição de devoto puro, onde você está completamente desapegado da energia material, automaticamente o seu movimento é somente nessa decisão, né, de servir a Deus diretamente. Você se torna um instrumento perfeito do divino nesse mundo. E assim, no Bhagavatam, Krishna vem através de várias encarnações representar o modo como, né, o exemplo divino de como devemos nos comportar, e também, aproveitando isso, ele nos dá excelentes informações do que precisamos saber profundamente para termos argumentos para compartilhar com outras almas que estejam realmente a fim de se situar na sua posição real, né, no seu Sanatana Dharma, no seu dever eterno de existência, que é servir a Deus amorosamente. E aqui nesse capítulo 29, o Senhor Kapila, né, a encarnação de Krishna, ele vai explicar sobre o serviço devocional. Logo, esse capítulo ele é muito importante. E quem vai fazer essas perguntas é a mãe de Kapila Deva, Devahuti, certo? Essa pessoa que foi escolhida, né, para ter, né, como filho a personalidade de Deus. Então, quando Devahuti está fazendo as perguntas, devemos entender que é uma personalidade muito elevada, né? É dito que Kardama Muni, ele fez 9 filhas, e o 10º filho foi Kapila Deva, e depois de ter procriado, quando ele chegou numa idade mais avançada, né, ou numa autorrealização, ele partiu do seu lar para a floresta para se preparar para voltar para a morada de Deus, e deixou a sua esposa aos cuidados de seu filho. Geralmente, na prática védica é assim, né? Você tem filhos com a mulher, e a mulher ela fica sob... A mulher sempre é cuidada, né? Inicialmente ela é cuidada pelo seu pai, depois é cuidada pelo seu marido, e no fim da vida ela é cuidada pelos seus filhos. A mulher ela deve ser protegida, né? Então sempre tem que ter alguém dando-lhe a segurança dentro do padrão védico, certo? Antes dessa fase, a mulher pode perambular com o marido no planeta, se chama a fase Vanaprastha, a vida retirada. Mas na posição de sannyasi, o homem parte e a mulher, né, fica ao cuidado dos filhos, e também, né, a mulher pode se tornar uma sannyasi. Isso aí vai depender muito de cada alma que está, o avanço de cada alma, né, que está no corpo. E assim, aos cuidados de Kapila Deva, Devahuti, já assim, avançando forte espiritualmente, depois de ter recebido várias instruções, ela começa aqui no verso 1 do capítulo 29 a perguntar a Kapila Deva, exatamente, ela vai falar sobre o serviço devocional. Então ela inicia perguntando a Kapila Deva: meu querido senhor, acabas de descrever muito cientificamente os sintomas da totalidade da natureza material e as características do espírito de acordo com o sistema de Sankhya, de filosofia. Agora peço-te para explicar-me o caminho do serviço devocional, que é o fim último de todos os sistemas filosóficos. Certo? Então, antes de descrever agora sobre o serviço devocional, Kapila Deva já tinha ensinado a sua mãe tudo sobre a totalidade da natureza material. Por isso é muito encantador, né, ouvir assim, as palavras de Kapila Deva,
nos capítulos anteriores. Imagina, você vai saber tudo sobre a natureza material, de que se constitui, o que é a energia material, certo? E também ele falou sobre as características do espírito de acordo com esse sistema que pesquisa, né, a diferença entre matéria e espírito, porque quando você tem essa sabedoria, né, do que é o espírito e a matéria, você passa a agir de uma forma diferente do que a ação de uma pessoa que não sabe nada, né, que não sabe o que é a totalidade dessa energia, né? Tem gente que é completamente ignorante. Então, depois que o Senhor explicou tudo para a nível de filosofia e de sistema metafísico, material e espiritual para Devahuti, né, a mãe dele, a Devahuti está pedindo para explicar esse caminho do serviço devocional. Porque não adianta você ter só a filosofia, o conhecimento completo metafísico do mundo, se a sua ação, né, não está baseada na ação da pura do espírito, que é o serviço devocional. Então, por isso que esse capítulo é muito importante e relevante, porque Devahuti está falando aqui: você me explica, meu filho, sobre esse serviço devocional, que eu entendo que é o que eu tenho que fazer daqui para frente para me preparar para, né, o abandono desse corpo. E ela fala que porque esse serviço devocional, na verdade, é o fim último de todos os sistemas filosóficos. Tudo que você souber, né, da natureza metafísica, da energia imaterial, no final, se você não sabe nada sobre o serviço devocional, é inválido ter essa sabedoria, esse conhecimento. E aí o ideal é que você saiba, né, por que você tem todo esse conhecimento. Resumindo, né, o que eu estava falando anteriormente, é porque você tem que se situar na sua posição espiritual, mesmo com toda a sabedoria. Se você não se situa na posição de servir a Deus com amor nesse mundo, de que adianta você saber sobre a totalidade da natureza material, saber sobre, né, essa metafísica da diferença entre espírito e matéria, que era a característica de Kapila Deva, né? Kapila Deva, a missão dele, né, quando Deus vem a esse mundo, como Kapila Deva veio, né, a missão dele era exatamente ensinar essa diferença, né, de entendermos a natureza espiritual e a natureza material. Existe, né, também na Índia um sistema Sankhya falado por um Kapila, mas esse Kapila, né, Prabhupada diz que é falso. O verdadeiro sistema de Sankhya, ele é falado por Kapila Deva, a suprema personalidade de Deus, o filho de Devahuti. Se queremos realmente entender essa diferença entre o material e o espiritual, temos que recorrer ao Srimad Bhagavatam. Então esse capítulo 3, né, do Bhagavatam, ele é muito importante para as pessoas que têm essa natureza Gyani, né, os Gyanis e Yogis. Eles gostam, né, de usar a sabedoria, né? Eles se unem a Deus através da sabedoria, por isso é Gyani. Gyani quer dizer, Jnana quer dizer conhecimento, Yoga, né? Yoga, união com Deus através do entendimento completo do que é esse universo, essas energias, enfim, todo mundo que gosta de estudar muito profundamente filosofias e todas as descrições dessas várias escolas filosóficas é um Jnana Yoga, né? Jnana Yogi. Mas o Srimad Bhagavatam, ele trata do tema da Bhakti Yoga, apesar de também estar incluso, né, tudo aquilo que é relativo a Jnana Yoga e Karma Yoga e também Jnana Yoga, né, meditação. Porém, no fim, tudo tem que se converger para o serviço devocional.
serviço devocional. Então, depois de instruir a sua mãe, né, Devahuti pergunta ao seu filho a personalidade de Deus. Por favor, me explique sobre o serviço devocional, mesmo que você tenha falado assim, tudo o que é necessário uma alma conhecer. Imagina a riqueza desse conhecimento ao estudar o canto 3 do Srimad Bhagavatam. Então, Deus ele é bem sintético em suas palavras, porque não precisamos expandir esse conhecimento em tantos detalhes técnicos. Quando Deus fala, igual quando Krishna fala no Bhagavad Gita, tudo é muito direto e explícito, né? Krishna é assim, muito direto, né? Essa é a característica de Deus. Nós é que somos muito indiretos, somos incertos, né, em nossas escolhas. Porém, você não pode escolher nada na sua vida se você não tem sabedoria, não tem conhecimento. Como que você, com esse conhecimento limitado, se identificando com esse corpo material temporário, né, que geralmente se torna uma fonte de miséria quando não usamos, né, o corpo material para a ascensão da nossa energia, para a vida espiritual. Então, muitas pessoas aí estão inventando sistemas filosóficos, assim como esse falso Kapila Deva, querendo, né, competir com a autoridade de Deus. Krishna tem essa abrangência, né? Ele não deixa nada de fora do conhecimento. Quando você estuda o Srimad Bhagavatam, tudo está ali, né? Todo o conhecimento do universo, todas as perguntas que geralmente as pessoas, porventura, possam fazer sobre o mistério, né? O chamado mistério divino, está tudo ali no Bhagavatam. Não há desculpa de, eu não sei, ninguém me falou, certo? Então, se você é uma dessas pessoas, agora está selado, né? Está falado para você, estude o Bhagavatam, perca o seu tempo, entre aspas, né? Na verdade, você está ganhando, estudando o Srimad Bhagavatam, ouvindo o Bhagavatam da boca de devotos que já têm a realização de toda essa filosofia, de toda essa metafísica e principalmente dos devotos que estão situados na conclusão última, que é viver no serviço devocional. Então, Devahuti, quando ela faz essas perguntas a Kapila Deva, ela já está em serviço devocional. Imagina, né? A mãe de Deus, recebendo instruções de Deus. Mas tudo isso aí, como a gente fala sempre, são os passatempos divinos, né? Para Devahuti estar ali perguntando para Kapila sendo filho dela, né? Kardama Muni partiu, né, para a vida renunciada, e aí tem toda uma preparação no eremitério, né, vamos dizer assim, é um local, né, onde as pessoas estão retiradas para praticar a vida espiritual. Toda essa questão, né? A mãe de Deus, assim, perguntando para Deus. Então, esses são os passatempos que Krishna ele cria, né? Ele projeta através da sua alma para que nós possamos entender realmente qual é de estarmos aqui existindo nesse mundo dessa maneira. Então, Devahuti está pedindo, né, ao seu filho, mas ela tem a visão de alma, ela já é espírito assim, completamente desenvolvido, né? Então Devahuti ela continua perguntando a Kapila Deva, meu querido Senhor, por favor, descreve também em pormenores para mim e para as pessoas em geral o contínuo processo de nascimento e morte, pois ouvindo falar sobre essas calamidades, poderemos nos desapegar das atividades deste mundo material. É interessante aqui que Devahuti chama, né, o filho dela de meu querido Senhor. Significa que ela já sabe a posição de Kapila Deva, né?
Kardama Muni, o seu esposo, revelou para ela, né? Esse filho aí que você tem é Deus manifestando passatempos nesse planeta, e você vai ser, né, usada por ele para ser um instrumento de recepção de conhecimento. É uma situação atípica, né? A mãe ter o filho e sabe que esse filho é a suprema personalidade de Deus. É algo assim majestoso, né, para uma mãe saber assim que o próprio Deus, né, se manifestou em seu ventre, apareceu, né? Então Kapila Deva, ele foi o décimo filho, né? Devahuti teve 9 filhas antes de Kapila, certo? E essas filhas de Devahuti casaram com os Prajapatis, os senhores iniciais da criação, que geram, né, diversas espécies. É bem místico, né? Bem místico isso. Mas o que interessa no fim é a explicação do Senhor Kapila sobre o serviço devocional. E aí, quando ela pede a Kapila Deva para explicações, né, em pormenores, como nesse verso fala, ela fala para mim e para as pessoas em geral. O devoto, né, o discípulo verdadeiro que está nessa posição de amor, nunca quer só saber para ele. Ele quer saber para que ele possa também levar essa informação para as outras pessoas. Assim como acontece com um devoto que atinge o estado puro, ele já não vive para ele, né, somente assim. Ele vive para iluminar as outras pessoas. Só quando as outras pessoas se iluminam e são felizes é que o devoto puro, que realmente está vivendo em servidão a Krishna, ele fica assim, totalmente feliz. Quando servimos a Krishna falando coisas espirituais, assim, Krishna também expande a sua felicidade. Felicidade é isso, né? É você criar a condição, principalmente aqui nesse mundo de Kali Yuga, de escuridão, de ignorância, o fator positivo, onde a alma recobra a sua consciência espiritual e, através da boa associação, ela começa a ascensionar a sua energia e se situa na posição verdadeira, onde ela também se torna um centro de luz a divulgar a sua autorrealização, seu conhecimento sobre Deus, e também divulgar a autoridade do Bhagavad Gita, do Srimad Bhagavatam, do Chaitanya Charitamrita, certo? Então Devahuti é isso, né? Quando ela fala, né? Descreve para mim, mas que isso sirva para as pessoas em geral. Isso é muito significativo, né? Mostrando que o Bhagavatam é para todo mundo, na linguagem, né, que Deus entende que todo mundo pode compreender, né, mesmo que seja inicialmente de uma forma intelectual. E aí Devahuti está pedindo, né, para ele falar sobre esse contínuo processo de nascimento e morte. Isso é tudo que temos que saber, né? Por que estamos nascendo e morrendo o tempo todo em plena ignorância? Então o Kapila Deva vai explicar. Não é incrível isso? Então isso é o Srimad Bhagavatam. Você quer saber como sair desse mundo? Você quer saber por que você está nascendo e morrendo numa forma material continuamente? Tudo isso aí Kapila Deva vai explicar. Aí ela fala, explica para eles, para todo mundo, sobre esse processo de nascer e morrer nesse mundo material, porque quando você falar para mim e as pessoas ouvirem você falar sobre essas calamidades, certo? Calamidades, né? O processo de samsara nada mais é, nas palavras de Devahuti, de que é algo maligno, assim, no sentido miserável mesmo, porque o espírito, ele tem que estar com Deus na sua morada espiritual, vivendo em êxtase puro. Mas se você escolhe ignorantemente
ficar aqui, eu quero ter uma vida melhor na próxima encarnação, né? Tem amigo meu que fala assim, eu quero ser um urubu para voar, eu acho tão bonito o voo do urubu. Aí o outro fala, eu queria ser um golfinho na próxima vida, eles são tão lindos. Assim, algo inexplicável, né? Para uma pessoa que entendeu a suprema personalidade de Deus, assim, isso é calamitoso, né? Isso é uma calamidade, você querer ficar preso a esse mundo, assim, numa espécie inferior à humana, porque você acha bonitinho, né, o voo, essas imaginações, assim, incríveis que o ser humano tem. Aí Devahuti está falando aqui, se essas pessoas ouvirem as suas palavras, né, sobre essas calamidades, né, que permanecer nesse mundo material não é um bom negócio. Aí ela fala, se você fala assim, então as pessoas vão poder se desapegar das atividades desse mundo material. Toda a intenção da pessoa praticar o serviço devocional é ela se voltar para Deus em suas ações e se desapegar da energia material que está criando toda essa história de sofrimento, de calamidades, de misérias. Assim, se você age em serviço devocional, no seu corpo material, quando você se situa na sua posição verdadeira, tudo acontece perfeitamente. Ananda, né, se manifesta mesmo nessa forma material, através do espírito, e você vive uma vida plena. A maior riqueza que um espírito pode ter é a sabedoria, é o conhecimento sobre a divindade que mora agora mesmo, né, no seu coração, nessa forma de Vishnu, você entender também o aspecto Brahman de Deus, que é toda a existência, o brilho, né, que emana do corpo de Deus, e entender quem é a causa de todas as causas, o Senhor Krishna. E Kapila Deva, né, é o Senhor Krishna se manifestando nessa forma, né, específica para criar esses passatempos, onde a filosofia de Sankhya Yoga é a base, né, dessa encarnação, porém finalizada, né, com essas perguntas de Devahuti sobre a explicação do serviço devocional. Certo? Então temos que ouvir, né, essas perguntas com bastante atenção e depois ver o que o próprio Deus vai responder. Aí depois Devahuti começa também, né, pergunta, por favor, descreve também o tempo eterno, que é uma representação de tua forma e por cuja influência as pessoas, em geral, dedicam-se a praticar atividades piedosas. Então, é mais uma pergunta, né? Então, Deus é esse tempo eterno. Eterno, né? Geralmente, quando pensamos em tempo, é passado, presente e futuro. Não atentamos que o tempo ele é somente uma função da separatividade da nossa mente naquilo que podemos perceber como a passagem, né, de coisas assim, regulado pelo sol, pela lua, enfim. Devahuti está pedindo, né? Eu quero entender como você é essa eternidade que se manifesta por trás de todos esses fenômenos mentais que criam a separação da eternidade naquilo que em ilusão se chama tempo. São, né, revelações muito incríveis. Isso tudo que eu estou falando aqui, nós vamos ler esse capítulo inteiro, né, com certeza não vai ser em uma aula só, né, vamos fazer outras partes, porém, né, é importante entender o valor da pergunta, o que está embutido no desejo de Devahuti quando ela pergunta para seu filho Kapila Deva, para que as respostas possam satisfazer a curiosidade de todas as pessoas, né? Quem não quer? Se você é um espírito
uma parte integrante de Deus, se você é eterno, por que você está vivendo no tempo do falso ego, da mente? Né? Então, Devahuti está explicando aqui o que é essa eternidade da qual você espiritualmente é. Então, o tempo eterno nada mais é do que uma representação da forma de Deus, certo? Porque sendo Deus absoluto, sendo a fonte de toda a existência, né, de toda a eternidade, essa forma da qual se manifesta toda a existência dentro do padrão de eternidade, nada mais é do que uma expansão da forma de Deus. Essa questão, né, da forma absoluta, que é o que teremos que compreender no desenvolver de nossa percepção espiritual interna, né? Quando você estiver no samadhi assim, espiritual, você vai entender perfeitamente a forma absoluta do Senhor Krishna, né? Se você for, né, um Bhakti Yogi, uma pessoa que se une nessa relação eterna com Deus, no mundo espiritual, através de várias atividades e relações. É isso que Devahuti está pedindo aqui. E aí fala assim, então é através de sua forma, que representa essa manifestação do tempo eterno, e através disso você cria uma influência, certo? Dentro da energia que vivemos existe a potência de Deus. Tudo é Krishna se manifestando, certo? Aquilo que chamamos vida nada mais é do que o movimento da energia de Deus, em que somos influenciados dentro das nossas experiências aqui nesse mundo material a praticar, né, como ela falou aqui, influencia as pessoas em geral a praticar atividades piedosas. Piedosas, né? Porque Deus ele é amor, né? Toda a energia dele é Ananda, é bem-aventurança. Como diz o Senhor Chaitanya no seu primeiro verso do Shikshastaka, nós vivemos num oceano de bem-aventurança. Tão logo você entre em consciência pura de Krishna, naturalmente você vai observar esse oceano de amor que você vive. E daí, naturalmente, você vai praticar atividades piedosas, atividades, né, salutares, dentro daquilo que é chamado karma desse mundo, que favorece a ascensão da sua energia e a sua evolução de consciência onde você estiver. Agora estamos aqui nesse planeta, né, ouvindo essa palestra, então de alguma forma estamos nos posicionando para aprender profundamente o que Kapiladeva tem a falar para sua mãe Devahuti. Aí, no final, né, que é a última pergunta, Devahuti continua dizendo: meu querido Senhor, tu és como o sol, pois iluminas a escuridão da vida condicional das entidades vivas. Por seus olhos de conhecimento não estarem abertos das entidades vivas, elas ficam eternamente adormecidas nessa escuridão, sem o teu abrigo, e por isso são falsamente ocupadas pelas ações e reações de suas atividades materiais, parecendo estar muito fatigadas. Aqui Devahuti descreveu a situação, né, das pessoas que não estão vivendo em Deus. Parece que elas, na rotina de sua vida diária, se arrastam, né? Se arrastam assim como uma cobra, sei lá, uma lesma, uma tartaruga. Parece que tem todo um peso em cima e as pessoas estão sempre cansadas, fatigadas, né? Porque o espírito, quando ele não está vivendo nessa leveza, nas alturas do espírito, no contato com Deus, tendo ele como o seu abrigo, e se identifica com essa
casca, né, com esse invólucro carnal ou físico, o espírito fica completamente desanimado, né? Todos os dias, né, repetindo a mesma coisa que não tem nada a ver com o espírito. E daí isso vai criando, né, um cansaço. Devahuti está observando isso aqui. Ela, né, está vendo da posição de um espírito assim, autorrealizado. Todo mundo nesse mundo parece que está cansado. Está se levando dia a dia sem nenhum propósito assim, superior. Isso é horrível, né? Isso é o que no verso passado se chamou de calamidade. Essa é a verdadeira impropriedade das ações das pessoas. A pessoa que não está vinculada espiritualmente a Deus, as suas atividades são ímpias, impiedosas, né? Então temos que entrar nesse circuito energético da eternidade divina, né? Entendendo que Deus é o tempo personificado e com Deus o nosso tempo é usado corretamente para praticar atividades piedosas, que são atividades saudáveis, atividades relacionadas com o bem da nossa alma, atividades que também propiciam, né, a evolução de todos aqueles que nos cercam. Cada um faz o seu serviço devocional particular de acordo com o desejo de Deus em seu coração. Krishna, ele vai dando a potência específica para cada alma que se une a ele em consciência, na medida de como ele quer usar essa alma para ser, né, um ponto de luz brilhante dentro dessa chamada escuridão. E daí aqui Devahuti está falando exatamente que Kapila Deva, seu filho, né, ela está descrevendo que ele é como um sol. Ele ilumina completamente a escuridão da vida condicional das entidades vivas, né? Se você se junta, né, nessa consciência divina, assim, se você se une a Deus realmente, você descondiciona a sua mente, você purifica a sua existência. É isso que Devahuti está vendo aqui, né? Meu querido Senhor, né? Senhor, né? Nem é meu querido filho, é meu querido Senhor. Já está falando aqui numa plataforma de reconhecimento divino. Ela está vendo assim, Kapila Deva, falando, você é como o sol, né? Devoção pura, né? Está vendo ali o sol e totalmente descondicionada. A mente de Devahuti não está condicionada. Ela entende tudo, assim, é algo, é inexplicável, né? Como é que você vai falar, assim, poxa, Deus está aqui na minha frente me explicando diretamente, eu tenho a possibilidade de perguntar diretamente e essa pessoa, Deus, é meu filho, mas ao mesmo tempo é meu Senhor, e eu quero perguntar, aproveitando, né, todo esse momento, essa experiência aqui, para que ele coloque em campo as informações para que todo mundo se ilumine. Essa era a posição de Devahuti, né, a sua mãe, a mãe de Kapila Deva. Então, a resposta é que aqui Devahuti fala, né, porque os olhos do conhecimento das pessoas não estão abertos, né, essas pessoas ficam eternamente adormecidas nessa escuridão, mostrando aqui que os olhos sem o conhecimento espiritual são olhos fechados, né? Mesmo que você viva nesse mundo fazendo milhões de coisas, se você não está inserida, né, na vivência autorrealizada desse conhecimento, tudo se torna escuro. Mesmo que você seja um orador espiritual, um chamado mestre, né? Aqui, aí ela fala, se você não está abrigado aos pés de lótus da Suprema Personalidade de Deus, você vai ficar falsamente ocupado pelas ações e reações de suas atividades materiais. Aí ela fala, parecendo estar muito fatigadas. Esse é o sintoma de uma pessoa
que não tem Deus como o refúgio supremo de sua vida. E Deus, ele é revelado no Bhagavad Gita como o Senhor Krishna. E aqui não há diferença entre Kapila Deva e Deus no nível, né, assim, absoluta, mesmo porque tudo é Deus, tudo é Deus. Inclusive nós somos partes integrantes de Deus. E Devahuti pode olhar diretamente para o seu filho, né, Kapila Deva, e ver ali o sol brilhando intensamente à sua frente. Então essa ansiedade dela de fazer as perguntas, para que essa autoridade suprema responda diretamente para ela algo que vai favorecer o conhecimento de todas as pessoas, para que elas abram os seus olhos e possam enxergar a verdade da nossa posição espiritual, para praticarmos o serviço devocional aos pés de lótus do Senhor, né? Da mesma forma, imagina quando Arjuna estava com Krishna no campo de batalha de Kurukshetra, diretamente ali, Deus diretamente na frente, né, de Arjuna, porém Krishna colocou Arjuna em ilusão para ele fazer todas as perguntas convenientes para uma pessoa que está iniciando a vida espiritual. E aqui no Srimad Bhagavatam, da mesma forma, Kapila Deva coloca meio assim, que as perguntas na boca de Devahuti, para que ela expanda esse conhecimento, né? O Bhagavatam é a expansão do conhecimento do que Krishna fala para Arjuna no Bhagavad Gita. Se lermos o canto 11 do Srimad Bhagavatam, é como se você estivesse lendo o Bhagavad Gita de uma forma mais bem explicada, mais profunda. Então temos que fazer essa ação, né? Essa ação, não quero mais ficar de olhos fechados. Eu quero ter esse conhecimento. O conhecimento é a luz. Então, Krishna, né, Kapila Deva é como o sol. Se você está com Deus, você está iluminando tudo aquilo que é impróprio, né, está dissolvendo a sua ignorância. Por isso diz, né, que você não pode ter o capricho de uma opinião pessoal, porque você está limitado, você nem sabe quem você é, você não vive naquilo na sua essência. Por isso, né, o Senhor Krishna, na forma de Vyasadeva, ele permitiu que a escritura fosse, né, assim, que as palavras que antes eram ouvidas, né, de ouvido para ouvido, fossem escritas. Porque em Kali Yuga as pessoas têm a memória muito curta, elas têm dificuldade de compreender que são espíritos que devem se render a Deus. Então tudo é revelado, né? Essa é a bênção, assim. Não adianta você ficar especulando sobre Deus, tem que ouvir diretamente da fonte autorizada. E a partir desse conhecimento você se movimenta nesse mundo em serviço devocional, todos os dias, né, com esse desejo sincero no coração de ascensionar a sua energia e de atingir a meta que Deus propõe para todos os espíritos que estão vivendo nessa plataforma humana atual no planeta Terra. Então é maravilhoso, né, esse diálogo aqui entre Devahuti e Kapila Deva. Quando você está aumentando a sua devoção por Deus, você fica meio que maravilhado, né? Ao ler esses versos, ao sentir a profundidade, a fragrância de cada verso desse, é como uma flor emanando uma realidade daquele momento em que aquele espírito, imagina se você estivesse diante de Deus, o que você iria fazer? Né? Então, assim, é algo inconcebível dessa forma, e ao mesmo tempo, quando você sabe que Deus, nessa forma mística, ele está presente agora mesmo dentro do seu coração, e quando você entra em meditação, se você está realmente com a sua energia purificada, acontece uma sensibilidade de gratidão pura,
Só de estar em contato com Deus, você não precisa ter mais nada na sua vida, né? Porque tudo é Deus, tudo, Deus ele manifesta tudo para você que você quer dentro dessa experiência material. Porém, Krishna ele não se revela para as pessoas que não estão situadas em serviço devocional. Porque você tem que se situar no espírito. Como é que Krishna ele vai se revelar para o falso ego? Certo? A verdade não pode se revelar para a mentira. São situações opostas. Assim, a verdade suprema só pode se manifestar para você quando você estiver situado na sua verdade espiritual. E para isso, inicialmente, você faz o sadhana, a prática do espírito, né? Diariamente, você se volta para o seu interno e começa a se desapegar dessa energia material, que está associada somente ao falso ego. E por isso as pessoas estão se carregando aqui, né? Se carregando umas às outras, se apoiando umas nas outras, para não sofrer mais do que está sofrendo. Sofrimento não significa só a pessoa estar com uma dor física ou emocional, né? Sofrimento mesmo assim espiritual. Né? Quando você não está abrigado em Deus, esse é o pior sofrimento para o espírito. O espírito, em sua sensibilidade pura, ele nem liga por estar sofrendo materialmente falando. Mas lá no fundo, mesmo sem você saber, toda essa sua busca frenética por prazer, por ser feliz nesse mundo, nada mais é do que você mesmo se dizendo a si próprio que, por favor, Deus, deixa eu entender quem é você, deixa eu me abrigar a seus pés de lótus, deixa, né, seja a manifestação da luz da minha vida para que eu, sendo parte integrante, né, desse Sol Supremo, seja um raio de luz feliz nesse mundo, manifestando esse conhecimento. Né? O conhecimento é a manifestação do brilho que a sua consciência tem. Você pode, né, você se torna capaz de expandir de uma forma muito simples o conhecimento que Deus está falando. Né? Deus ele potencializa o seu raio de luz para você fazer que outros raios de luz também sejam abrilhantados, recebendo esse conhecimento que estamos falando agora do Srimad Bhagavatam. Isso tudo é muito maravilhoso, né? É impressionante poder estar nesse momento recitando esses versos do Srimad Bhagavatam, de estar mentalizando, né, Devahuti sentada ali naquele local sagrado com Kapila Deva, né, porque Devahuti morava no eremitério de Kardama Muni, que é esse sábio, né, espetacular, que, né, se tornou o pai, né, de Deus. Né. Então tem essas relações. Né. No mundo espiritual, Nanda Maharaj de Yashoda, né, por exemplo, são os pais de Krishna. Krishna tem essas relações, né? Tudo se reflete nesse mundo material. Da mesma forma, temos que entender essas coisas básicas da vida, né, de Deus no seu mundo original. Temos que recuperar a nossa identidade original espiritual de ser, e para que aflore, né, em algum estágio de pureza de consciência, a relação eterna que temos com Deus. Podemos ser amigos, amantes, parentes, também podemos querer cuidar de Deus, né? É uma posição bem elevada, né? Você querer cuidar de Deus assim como um tio, um pai, uma mãe. Isso tudo acontece no mundo espiritual. Mas aqui, né, Devahuti está falando, né, as pessoas elas ficam adormecidas eternamente. Quando ela fala eternamente é por muito tempo, né? Não é assim eternamente, porque um dia você vai ter que acordar. Se você está na forma humana, significa que você avançou, né? Deus, ele sempre, de qualquer maneira, em algum momento, ele vai te levar de volta para o mundo espiritual.
Mas aí Devahuti, ela quer que todo mundo, né, volte logo, não que as pessoas fiquem esse tempo tão imenso aqui, né, dentro da ilusão dessa Matrix, que ela chega a falar eternamente adormecidas nessa escuridão, sem o teu abrigo, né? E por causa disso, as pessoas ficam se ocupando em atividades, ela fala aqui de ações e reações de suas atividades materiais, e ficam assim cansadas, né? De vida em vida, imagina, de vida em vida você está numa rotina mecânica, vivendo como aquilo que você não é, se iludindo, esquecida de que você é um ser, né? Você é um ser muito poderoso, você é uma parte integrante de Deus, você pode criar a realidade que você quiser nessa cocriação com o divino na sua vida. E aí você tem tantas crenças, né, advindas de filosofias e religiões que são manipulações, e aí você só pensa em, não quero ir para o inferno, ou Deus parece um ser assim, sem amor, né? Criou esse mundo aqui caótico, e aí todo mundo tem que estar sempre sofrendo, ninguém sabe quem é, por que Deus faz isso com a gente? Deus não deveria nos ter colocado nesse mundo material, e assim estou na escuridão. E essa é o eterno lamento das pessoas que, se elas buscarem o conhecimento, imediatamente vai ser tudo dissipado. Certo? As escrituras, elas só repetem, né? Abriguem-se aos pés de lótus de Deus. Parem de ficar querendo fazer um jogo com Deus, né? Essa lamentação, essa carência. Então aí Deus ele vai ouvir, assim como Krishna diz, né, no Bhagavad Gita, né, as pessoas, 4 tipos de pessoas que me buscam, né? Essas pessoas aflitas psicologicamente, mas não tomam nenhuma atitude, né? Quando a gente chega, entregam o Bhagavad Gita, que é a instrução básica da vida espiritual, o ABC, né? Da divindade, assim, elas nem leem o Bhagavad Gita, não estão interessadas. Elas querem apenas ficar fazendo ações e reações aqui nesse mundo, assim, nas atividades materiais. E parece que elas gostam, né, de viver nesse métier de alternância de sofrimento e alguma alegria material. Mas tudo isso é falso ego, é a mente. A pessoa está completamente perdida e a sua lamentação não vale nada para Deus, porque Deus ele já veio aqui, todas essas encarnações nada mais são do que Deus manifestando o conhecimento que você tem que ter para exatamente sair desse estado de lamentação, ou de ansiedade, ou de medo da morte, ou ficar sonhando com um futuro material pertinente ao seu falso ego. Dessa forma, né, tudo aqui, agora estou falando aqui, o conhecimento de Devahuti, ainda nem começamos a ouvir o que Kapiladeva respondeu à sua mãe. Porém, muitas palavras foram faladas aqui, muita coisa está embutida nas perguntas de Devahuti, e a nossa missão aqui é exatamente aprofundar cada palavra, né, o significado, né? Abram os olhos, despertem, né? O Senhor Krishna diz, né, no Bhagavad Gita, Arjuna, levanta e lute, para de se lamentar, eu estou aqui com você dentro do seu coração, né? No caso lá ele estava presente face a face com Arjuna. Mas da mesma forma a gente tem que se levantar, porque Deus ele está em nosso coração, em pezinho, igual como estava lá com Arjuna. Não há diferença de Krishna pessoalmente presente diante de Arjuna e Krishna presente dentro do nosso coração, porque Krishna é absoluto, certo? Não há diferença também de você cantar o santo nome do Senhor Krishna, o Mahamantra Hare Krishna, que nos foi entregue pela encarnação de amor de Krishna, o Senhor Chaitanya Mahaprabhu, cumprindo mais um passatempo nesse planeta para nos auxiliar em nossa prática espiritual. Porém, as pessoas estão assim dormindo, né? Os olhos de conhecimento delas não está aberto, e por isso elas não tomam nenhuma atitude
básica de se iluminarem, né? Por isso é muito necessário a associação com um devoto puro de Krishna nesse mundo, porque ele é o meio transparente de Deus, onde Deus revela tudo que está sendo falado em todas as escrituras através dessa alma. Krishna, ele potencializa a alma que está dedicada a falar sobre o conhecimento, né, que está eternamente presente. Krishna jamais abandona os seus filhos, né, a sua criação. Isso tudo de achar que Deus está longe, não está aqui, tudo isso é criação da nossa mente, que na verdade é um tremendo véu de escuridão, né? Não podemos ver as cores do Espírito, nossos olhos estão fechados, temos essa cegueira espiritual. Tudo está aqui agora mesmo. Um oceano de amor acontece à nossa volta, um oceano de felicidade e bem-aventurança, porém não conseguimos enxergar porque aceitamos assim passivamente que estamos passando por esse mundo, que temos que aceitar o nosso karma, que é isso mesmo, que aquela religião e aquela filosofia falou isso, então eu tenho que seguir esse sistema de crença e nem uso o meu livre-arbítrio de pensar, de contestar, de questionar. Assim as pessoas seguem hipnotizadas, adormecidas, emburrecidas nesse mundo e só ficam reclamando, criticando, julgando, né? Até o ponto de um fanatismo inesperado, violência, guerras religiosas, guerras políticas, tudo um desvio psicológico porque você simplesmente não está rendido, vivendo em paz, em amor, no abrigo dos pés de lótus do Senhor, certo? Então tem que pensar isso, né? Se você está se sentindo cansado nesse mundo, se a vida não tem muito sentido, se você está numa espécie de estado psicológico depressivo, aí você quer se matar ou você quer se drogar para esquecer a vida e está sempre assim ruminando no seu coração coisas negativas, esse despropósito, né, na vida, né? Então isso aí é a calamidade que Devahuti falou aqui no verso passado, né? Sua vida é... Mas nem por isso você tem que tirar a sua vida, né? Como fazem algumas pessoas mais fracas mentalmente. Você tem que aceitar o que um devoto autorrealizado está explicando com tanta bondade, né? Através da sua realização. Deus, né, também, a misericórdia infinita vem sempre em suas diversas encarnações no tempo, né, nos diversas etapas de tempo para explicar sobre ele. Krishna é assim, muito misericordioso, mas as almas, né, em Kali Yuga são muito contaminadas, preferem se abrigar na ilusão, na maia, e parece que vão se acostumando, né? Né? Maia bate e a pessoa só curva a cabeça para a energia ilusória. Acorda todos os dias e não tem nenhum pensamento para Deus. Quem sou eu? O que eu estou fazendo nesse mundo? Né? Então, se você sabe, né, se Krishna revelou você, é um servo eterno meu. Entra nessa plataforma de amor. Fique em paz, que dessa paz vai nascer Ananda, a verdadeira felicidade. E Krishna está falando isso no Bhagavad Gita. E o que você está fazendo, né, em relação a isso? Certo? Temos que, às vezes, ser meio frios com nossa mente, né? Não devemos deixar ela racionalizar muito, porque ela vai encontrar sempre um motivo para não se render a Deus. A rendição do espírito a Deus significa a morte da mente, significa você não ser mais escravo dos seus processos psicológicos e emocionais, que naturalmente refletem a sua vida física. Mas com o conhecimento de Deus, você assume a sua posição
Sanatana Dharma, né? Sanatana quer dizer eterno, né? Sua posição eterna, de eternidade, e você entende também que você está vivendo na eternidade de Deus, porque Ele é Ele é o tempo eterno. Essas coisas, né? Você vai entender tudo isso muito simplesmente se acordar, né? Se abrir os seus olhos, né? Quem tem olhos de ver, que veja. Quem tem ouvidos de ouvir, que ouça. Palavras, né, do Mestre Cristo, né? Imagina, um mestre espiritual do nível, né, de Jesus, de Srila Prabhupada, tentando ensinar para as outras pessoas, assim, cegas, totalmente assim, desestimuladas espiritualmente, né, tentar explicar sobre as cores divinas, naquele entusiasmo, né? Srila Prabhupada nem dormia direito, porque ele sabia que ia abandonar esse mundo, então passou a sua vida toda tentando traduzir os versos, dando os seus significados o máximo possível dentro da sua autorrealização, da forma que, né, potencializado por Krishna para falar tudo numa linguagem compreensível. E todo esse tesouro, que é o maior tesouro da existência, é o Srimad Bhagavatam. E aí as pessoas rejeitam assim como um lixo, né? Como algo assim. Não, é muito verso para ler, eu não tenho tempo. Eu tenho que ficar mais uma encarnação aqui. Eu tenho que ficar milhões de encarnações ainda aqui nesse mundo sofrendo, então não dá ainda para sair desse mundo e voltar para eternidade de Deus, né, para a morada Krishna Loka, Vaikuntha Loka Dhamma, assim. Não dá, eu tenho que ainda ficar milhões de vidas sofrendo, mais ou menos assim, que podemos interpretar a incongruência, né, a insensibilidade de um espírito, né, aqui em Kali Yuga. Mas cada um vai fazendo a sua parte, né? Cada um vai fazendo a sua parte com carinho, passando. Alguém vai, né, ouvir essas palavras e vai tomar atitude na sua vida para se dedicar ao serviço devocional e se abrigar realmente em Deus, entendendo que não há dificuldade. A dificuldade toda é criada pela nossa mente louca e hipnotizada pelas crenças que são implantadas, né, no nosso programa de vida, né, aqui nesse mundo material, certo? Então, eu parei aqui no verso 5, né, desse canto 3 do capítulo 29, né, temos mais versos à frente, graças a Deus, temos bastante conhecimento para ser revelado, e vou seguir, né, na próxima aula eu vou seguindo. Aqui eu simplesmente finalizei as perguntas de Devahuti e acrescentei a inspiração de Deus em meu coração nesse momento aqui dessa aula. Ok? Então espero que vocês tenham gostado, né? Se possível, né, sempre compartilhem essas almas para as pessoas que estão interessadas também na consciência de Krishna ou na consciência espiritual, para seguirmos, né, junto nessa união de distribuir esse que é o maior tesouro da existência, o qual me faz muito feliz de estar nesse momento, né, colocando a minha energia de caridade, né? Essa é a verdadeira caridade de uma alma, como Krishna diz no Bhagavad Gita, né? O modo da bondade, né? O modo da bondade e a caridade, isso está no capítulo 17. A caridade verdadeira, no modo da bondade, é quando você está passando o conhecimento espiritual para as outras pessoas. Ok? Então, que Deus abençoe cada coração aqui presente e possamos, né, dar continuidade a esse tema, né, do Srimad Bhagavatam, canto 3. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Haribo! Quando eu... Eu fui pra lá porque tava me dando muito calor e eu tinha que ligar o ventilador. E aqui eu não queria ligar pra fazer barulho pra você, tá? Tá bom. Hoje você falou mais de 1 hora. 1h04.